Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler do versículo 12 até o versículo 28, mas nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre alguns conselhos que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto, e eu quero me deter especialmente nos conselhos que ele dá para a igreja, conselhos que eu entendo que são alguns conselhos importantes para uma vida saudável, uma vida poderosa no Espírito Santo de Deus, para uma vida, podemos dizer assim, de uma igreja que esteja realmente crescendo na graça do Senhor. Ele começa dizendo assim, versículo 12: Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que são irmãos da fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembre de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. É um texto bem interessante e muito especial. A igreja de Tessalônica, ela foi, podemos dizer assim, fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Tessalônica era a cidade da província da Macedônia. Vocês se lembram que quando o apóstolo Paulo teve um sonho, e aí apareceu diante dele um homem dizendo: passa a Macedônia. Então, quando Paulo se despreende a poder sair do seu local e ir até a Macedônia, ele ali começa um trabalho. E muitas pessoas se aproximaram do Evangelho através da ação do apóstolo Paulo. No entanto, alguns judeus que não concordavam, ou eles estavam preocupados, porque o número de cristãos da igreja estava crescendo, e aquilo estava incomodando, porque o cristianismo estava se tornando forte naquela região, e os judeus tradicionais, legalistas, preocupados com os rituais que não estavam mais sendo cumpridos, eles fizeram uma pressão, de tal forma que Paulo e Silas, que passaram por ali, tiveram que sair fugidos daquela cidade por conta da perseguição dos judeus. No entanto, um tempo depois, quando Paulo recebe notícias da igreja de Tessalônica, através de Timóteo, seu filho na fé, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, se eu não estou enganado, Timóteo então está dando um relatório para Paulo, e aí Paulo então escreve essa carta para aquela igreja, para reforçar
para poder ensinar, para poder principalmente acalentar o coração daqueles irmãos daquela igreja. Os irmãos estavam um tanto quanto preocupados, temerosos e ansiosos pela volta de Jesus Cristo. E por conta disso, eles estavam tomando talvez algumas atitudes incoerentes. E Paulo então sentiu, pela inspiração e pela iluminação do Espírito de Deus, de escrever àquela igreja para poder orientá-los. Qual deveria ser de fato a maior preocupação e o maior envolvimento deles com a obra do reino de Deus, com o Evangelho. E aí estes conselhos finais que eu li para os irmãos, eles têm alguns aspectos, mas eu quero principalmente observar os conselhos a partir do versículo 16. Porque a partir do versículo 16, eu entendo que os conselhos que o apóstolo Paulo está dando àquela igreja, àquela comunidade, são conselhos que vão ajudá-los, principalmente, a entender a sua postura de igreja em relação a Deus. Da igreja com relação à sua ligação com Deus, a maneira de enxergar Deus, a maneira de servir Deus. Como que a igreja deve ser para que possa de fato estar agradando a Deus? Aí o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: estejam sempre alegres. Ele já começa colocando algo que é a marca na vida do cristão, dizendo a respeito da alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. Nós encontramos esse texto no Velho Testamento. Mas esta palavra do Velho Testamento, ela veio se fazendo nova. E no Novo Testamento, o texto que o irmão Samuel leu, falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre a felicidade na visão de Jesus, trata também a respeito dessa visão da alegria. A alegria é algo que deve estar sendo buscado pela igreja do Senhor, porque a alegria da igreja não é baseada nas circunstâncias. A alegria da igreja não é baseada nos acontecimentos. A alegria da igreja é baseada numa pessoa, em Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando estava aconselhando aos irmãos de Tessalônica, ele estava dizendo o seguinte: olha, estejam sempre alegres, porque Jesus é a alegria de vocês. Porque Jesus, ele completa e de certa forma ele se faz presente como uma alegria constante na vida de vocês. Por isso que eu entendo, meus queridos irmãos, que por mais complicado que sejam as situações que nós venhamos passar na nossa vida, por mais difícil que seja o tempo em que nós estejamos passando, talvez você se colocou de pé agora nesse momento final da oração, para poder colocar um pedido diante de Deus, talvez de uma dor ou de uma luta que você esteja passando, atravessando um momento de deserto na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo diante de todas as circunstâncias negativas, adversas, pelas quais nós estamos passando, o verdadeiro cristão, ele é movido pela alegria do Senhor, que contagia o seu coração. Porque a alegria do Senhor na sua vida incendeia, e podemos dizer assim, acende a esperança de que as coisas podem mudar e vão mudar em nome de Jesus. Pensem comigo, olhem para a história de José. Se José, ele se deixasse abater por todas as circunstâncias que aconteceram com ele, se ele se deixasse levar pelos momentos tristes e difíceis da vida dele, ele não conseguiria chegar num momento da sua vida e se tornar então assim o vice-rei no Egito. Lembre do primeiro momento que José foi jogado num buraco por conta dos seus irmãos. Depois José foi vendido como escravo, trabalhou como escravo. Aí quando ele parecia que ia ter um momento de, podemos dizer assim, um momento que estaria sobressaindo dentro da casa de Potifar, ele foi
tratado então ali, ou maltratado, podemos dizer assim, mal julgado por uma situação que a mulher de Potifar armou, e José novamente volta para a prisão. E ali na prisão então ele conhece duas pessoas sofrendo também dificuldades, mas José estava ali, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor estava com ele na prisão, de tal forma que ele pôde interpretar os sonhos do padeiro, do copeiro, e por conta da presença do Senhor na vida e com José, ele depois saiu daquela prisão para assumir o segundo posto, ou podemos dizer assim, um posto mais alto no Egito, só ficando abaixo de Faraó. Agora imagine, se este homem, que era no início um adolescente, 17 anos, se este homem depois, ele tivesse o tempo todo murmurando, reclamando, se entristecendo, vocês acham que ele conseguiria chegar? Óbvio que não. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo, no texto, nos diz: alegrem-se sempre. E olha só, eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje, e aqui tem um advérbio, né? E esse advérbio sempre, que é em todo o tempo, constantemente. E na tradução, quando eu fui olhar lá, eternamente. Então, meus queridos irmãos, o texto da palavra de Deus é claro em dizer como se fosse um mandamento: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Não é uma opção, é um mandamento. E nós precisamos aprender que mesmo diante das circunstâncias adversas, nós podemos experimentar a alegria do Senhor. Eu não estou dizendo que o alegre-se aqui você tem que ficar mostrando sorriso para todo mundo, não significa isso. Porque esta alegria, ela não está apenas estampada no rosto, mas ela tem que estar principalmente firmada no coração de cada um de nós. Por isso que a gente vê certas pessoas que passam por momentos difíceis na vida, e mesmo elas atravessando aqueles momentos, elas dizem assim: está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. E aí você entende que mesmo na situação complicada, ainda há alegria. Mas o apóstolo continua dizendo: orem sempre, orem sempre. Ele nos incentiva a nós estarmos buscando ao Senhor constantemente. A ideia do orar sempre, o legal da língua grega é que algumas colocações dos verbos no grego, eles têm algumas dinâmicas. E aí a gente entende que a dinâmica que foi usada nesta expressão pelo apóstolo Paulo é aquela de que você tem um ponto inicial e você vai continuar, a partir daquele ponto, você vai continuar na intensidade do verbo. Então, qual é a intensidade do verbo? Ou qual era o verbo? Orar. E aí, o ensinamento do apóstolo Paulo é que nós venhamos estar orando constantemente. Não é fazendo murmurações, ou estarmos o tempo todo sussurrando palavras, mas é nós estarmos buscando ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Irmãos, eu tenho procurado viver isso aqui, e aprendi isso com um pastor americano, um amigo meu, e nós, um tempo de oração que nós tivemos juntos, e eu aprendi com ele isso, porque de certa forma eu estava sendo discipulado por ele em algumas áreas da minha vida, e isso foi muito importante. Por isso que quando alguém chega perto de mim assim e fala: pastor, eu gostaria tanto que você orasse por mim, então quando você estiver lá, não vou orar quando estiver na minha casa não, irmão, vamos orar aqui agora. E aí a gente senta, ou a gente fica em pé, ou a gente vai para um cantinho, e eu oro naquele momento. Tudo que vai estar acontecendo na minha vida, tudo que vai acontecer, uma conversa, alguma coisa, vamos orar. Vamos orar. Dificilmente uma pessoa que vem conversar comigo no gabinete, ela sai do gabinete sem que nós tenhamos orado. Porque a gente ora. Porque eu entendo que eu preciso estar constantemente buscando ao Senhor. Para agradecer ao Senhor, ou para pedir o direcionamento do Senhor, discernimento do Senhor,
ou para pedir que o Senhor venha consolar o coração daquela pessoa que estava conversando comigo. Essa semana mesmo nós estávamos conversando com uma irmãzinha aqui, e ali fora mesmo, perto do bebedouro, nós nos reunimos e oramos. Não tem lugar para a gente orar. Tem muitas vezes a gente tem aquela ideia de que eu só posso orar quando eu estiver em determinados lugares. E aí a gente até justifica, né? Jesus não falou lá atrás, entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta e ora, e o teu pai que te vê em secreto vai ouvir a tua oração. É certo, Jesus ensinou isso, mas Jesus depois nos mostrou também na sua própria vida, que ele não tinha um lugar específico de oração. Em todo o tempo, ele levantava de madrugada, ele iria muitas vezes para o pé de uma montanha, ou para o alto da montanha, e ele orava. O fato que, no exemplo de Jesus e na palavra do apóstolo Paulo, que no meu entendimento, foi a melhor pessoa que interpretou os ensinos de Jesus, quando ele nos aconselha a estarmos orando sempre, ele está nos ensinando que em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor. Irmão, se você quer vender o seu carro, ora a Deus, pede a Deus. Deus, é para eu vender o carro agora? Senhor, se é para eu vender, me ajude a vender. Coloque na melhor situação. Se você quer comprar alguma coisa, irmão, ore a Deus, peça a Deus. Tem coisas que acontecem na minha vida que as pessoas acham assim, mas isso é muito bobo, muito simples. Eu não acho. Por exemplo, de vez em quando eu tenho que estar levando a minha mãe no hospital metropolitano, numa parte do hospital, que ela faz uma sessão de hiperbárica, por conta de um problema que ela tem na perna dela. Todas as vezes que eu estou chegando, a parte hospital, irmãos, é o pior lugar para você estacionar. É o pior lugar para você estacionar. Está tudo lotado. E você paga. Eles têm aquela cobrança. Todas as vezes que eu vou me aproximando do aparte, eu já começo orando. Falo assim, Deus, abre uma vaga legal para mim aí perto, onde eu possa subir, a minha mãe não tem que andar tanto assim e tal. Irmãos, não vou falar assim por incrível que pareça, ou por coincidência, porque não acredito nisso, eu acredito em Jesuscidência. Normalmente quando eu estou chegando, eu tiro lá o ticketzinho da entrada, eu faço a primeira curva para a direita, quando eu vou fazer a curva para a esquerda, tem um carro saindo lá na frente. Aí eu olhei assim, obrigado Deus pela vaga que o Senhor já me deu. Coisa boba, simples, mas eu peço a Deus, e o Senhor atende. Atende de um jeito, atende de outro. Eu nunca deixei de estacionar o carro ali. Sempre estacionei num lugar propício. Teve um dia que eu estacionei no melhor lugar, que era exatamente abrir a porta do elevador, minha mãe dava uns 10 passos, já estava no estacionamento para pegar o carro. E eu entendo que orar constantemente é nós estarmos colocando tudo nas mãos de Deus. Tudo. Até as coisas mais simples da nossa vida. Quando eu vou fazer supermercado com a minha esposa, eu já entro no supermercado orando. Primeiro que eu tenho que ter dinheiro para pagar, porque as coisas estão caras. Mas eu peço, Deus, me ajude a ter discernimento, a pegar exatamente o que eu preciso para o sustento da minha casa, que o Senhor me dê condições de achar as coisas, as melhores coisas, e eu possa então assim estar levando para a minha casa. E Deus sempre tem nos abençoado. Quantas vezes eu chego lá no supermercado, o açougue tem uma fila enorme, quando eu chego, o açougue está vazio, não tem ninguém. Aí é de Deus isso. E aí eu vou lá, escolho a carne com tranquilidade, aquilo que eu quero levar para a minha casa. A ideia que o apóstolo Paulo, ou o conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja do Senhor, para que ela possa ser saudável, espiritualmente saudável, é que seja uma igreja que viva em constante oração, orando uns pelos outros. Não só quando nós nos reunimos aqui, meus irmãos, meus queridos, quando nós estamos na celebração, mas quando nós estamos em casa. Talvez você passa com um coletivo, de ônibus ou de carro, você passa aqui pela frente da igreja, é um bom momento você lembrar de orar pela nossa igreja, pelos irmãos, pelos seus irmãos em Cristo, pelos líderes da igreja, por aqueles que são responsáveis pela igreja do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina isso, e ele deixa claro esse conselho. Depois ele continua dizendo, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, em tudo dai graças.
Em tudo dai graças. Agora, irmãos, prestem atenção. Ser agradecido a Deus, nesta colocação do apóstolo Paulo, não significa que se as coisas estão ruins ou estão acontecendo de uma forma ruim na minha vida, eu tenho que agradecer a Deus. A ideia de ser agradecido que o apóstolo Paulo nos traz é o seguinte: quando as coisas são ruins, você não vai agradecer porque as coisas são ruins, mas você vai agradecer a Deus porque, pela esperança que você tem, Ele vai providenciar a maneira ou a melhor maneira de se resolver aquela situação. Lembra de José? Pegando a história de José, porque eu estava lendo sobre José essa semana. José, tem um momento da fala dele que ele fala para os irmãos o seguinte: olha, os irmãos estavam preocupados, entristecidos. Ele falou assim: olha, não se preocupe, não fiquem entristecidos, porque tudo que vocês fizeram de mal para a minha vida, Deus transformou em bem. Então José era agradecido a Deus, não pelas coisas ruins que aconteceram na vida dele, mas pela providência que Deus proporcionou para ele, ou trouxe para ele. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar, quer nos dizer, para sermos agradecidos. Porque muitas vezes você perdeu o emprego, aí você não entende, como é que eu posso ser agradecido porque eu perdi o emprego? Estou numa situação ruim, pastor, perdi o emprego, como é que eu posso ser agradecido? Você vai ser agradecido, irmão, não pelo fato de você ter perdido o emprego, você vai ser agradecido pelo fato de que Deus vai transformar, ou vai providenciar, vai suprir a sua necessidade. Você vai ser agradecido pela bênção do Senhor que virá em meio a esse momento difícil na sua vida. É nesse sentido que o apóstolo Paulo nos ensina. E ele diz assim: sede agradecido em todas as ocasiões, porque isso é o que Deus deseja de vocês, que estão unidos em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que nós temos que ser agradecidos se a gente pode dizer assim, pela coisa ruim, ou pela moral ruim de um acontecimento, mas eu estou dizendo que nós temos que ser agradecidos pela providência de que Deus vai estar ministrando na nossa vida. Meus irmãos, eu já passei por momentos difíceis na minha vida. Antes de me tornar pastor, vou contar um pouco da minha história aqui. Eu fui analista de sistemas por 18 anos, mas eu tive um momento na minha vida em que, quando eu tentei montar um negócio, e os meus sócios não foram muito camaradas comigo, e a situação ficou meio complicada. Eu cheguei ao ponto, irmãos, na minha casa, minha esposa, meus 3 filhos, pequenos ainda, e nós não temos nada em casa para comer. Temos somente R$10. E aí eu pensava, o que eu vou fazer com R$10 para alimentar 2 adultos, 3 crianças? Sendo que ainda com um filho pequeno, você tem que comprar fralda, tem que comprar algumas coisas assim, né? É complicado. E eu estava naquela sociedade que não estava me levando a lugar nenhum. E em vez de a gente conseguir ter algum tipo de lucro, ou pelo menos pagar as contas, e a gente ter um 0 a 0 na hora da nossa contabilidade, a gente sempre acabava colocando mais dinheiro, e o nosso dinheiro em casa ia se acabando. Até o ponto que chegou um dia que não tinha nada. R$10 dentro de casa. E aí o que aconteceu? Eu fui para dentro do meu quarto, me ajoelhei diante de Deus. Era naquele tempo ainda que eu estava fugindo de Deus, porque como na minha história, né? Eu me formei em 1990, só fui ordenado ao ministério em 2001. Então esse período era um período que eu estava fugindo de Deus ainda. Mas eu me coloquei diante de Deus e pedi: Senhor, eu não sei o que fazer, não tenho recursos, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me ilumine, que o Senhor me abençoe. Eu vou arrumar um emprego, eu preciso que o Senhor me dê um emprego, porque eu não posso ficar nessa situação mais. E 2 coisas o Senhor fez para mim. Isso foi numa sexta-feira, de sexta para sábado. No sábado, a gente recebeu um telefonema de um casal, amigo nosso,
E esse casal, eles ligaram para a gente para dizer o seguinte: olha, Deus tocou no nosso coração e nós mandamos um dinheiro para a conta de vocês. E a gente espera que esse dinheiro venha abençoar vocês. E eles não sabiam do que nós estávamos passando dentro de casa. E de fato, né, Deus foi fiel naquilo ali. Tivemos um dinheiro, conseguimos fazer uma comprinha para as coisas dentro de casa. Mas aí no domingo, eu olhando a Gazeta, eu vi um anúncio de emprego, uma notinha pequenininha no rodapé da Gazeta praticamente. E eu olhei para aquele anúncio, não dei muito valor não, mas eu falei, mas eu vou arriscar. E aí então, na segunda-feira, eu coloquei o meu currículo, onde eles tinham anunciado. Na terça-feira eu fui chamado pela empresa para uma entrevista. Era uma empresa que era uma estação aduaneira, que trabalhava ali na estrada do Contorno. E na terça-feira o cara me entrevistou. E aí falou comigo que ele ia entrevistar outras pessoas. Eu voltei para casa, ainda sem uma resposta. Na quarta-feira, esse gerente me liga de novo, me chama novamente na empresa. E aí ele conversa algumas coisas comigo. E aí a pergunta que ele faz: olha, a gente gostou, a gente quer contratar você para você trabalhar aqui com a gente. Quanto que você quer ganhar? Quanto que você quer ganhar? E aí eu pensei, falei, não, brincadeira isso, né? Aí eu rapidinho fiz uns cálculos na cabeça, peguei uma média, falei, eu quero ganhar tanto. E eu joguei um pouquinho alto, né? Quero ganhar tanto. Aí o cara olhou assim, beleza, pode começar quinta-feira. E aí então, mais uma vez, Deus respondeu a minha oração. Quinta-feira eu começo a trabalhar, ganhando 3 vezes mais do que um profissional na minha área, aqui em Vitória, na Grande Vitória, ganhava. E essa empresa era uma empresa de São Paulo e eles estavam contratando. Depois eu fui para São Paulo, trabalhei muito tempo em São Paulo com eles. Mas o fato, irmãos, é que quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, a gente se torna agradecido. Quando eu fui no quarto orar, eu falei com Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me dar uma bênção, o Senhor vai resolver o meu problema, a minha situação. Eu peço que o Senhor nem olhe para mim, mas olhe para minha esposa, para os meus filhos. E esse Deus, que é um Deus de graça, de misericórdia, de fato, Ele é fiel. E eu fui abençoado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo então continua, para nós podermos terminar, dizendo o seguinte: olha, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que ser conscientes que o Espírito Santo de Deus é Ele que atua na vida da igreja. Quando o apóstolo Paulo estava falando para não atrapalhar a ação do Espírito Santo, é porque muitas vezes a nossa atitude, ou a nossa forma de ser igreja, pode acabar querendo atrapalhar, pode até bloquear a ação do Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu falo sempre, olha, não é você que converte ninguém para Jesus, não é você que converte o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho para Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Você é um instrumento, você não é nem a mensagem, você é o proclamador da mensagem. Então, deixe o Espírito Santo agir. Irmãos, nós vamos sábado fazer um trabalho ali em Nova Cobilândia. Não fique preocupado, porque ninguém se converteu, porque não somos nós que temos que converter as pessoas. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos que testemunhar, temos que pregar, temos que amar aquelas pessoas e deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Mas a partir do momento que nós quisermos tomar o controle das mãos, podemos dizer assim, do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar atrapalhando a ação desse Espírito. Por isso, como igreja do Senhor Jesus, estejamos conscientes de que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, através de nós. Por isso não devemos atrapalhar o Espírito Santo de Deus. Não desprezem as profecias, e examinem tudo, e fiquem com o que é bom, e evitem todo tipo de mal. São os conselhos que Paulo nos dá. Não desprezar as profecias,
significa nós estarmos valorizando o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E a palavra de Deus pode nos ensinar através da leitura que nós fazemos da palavra, através das pregações que nós ouvimos da palavra, das ministrações que nós ouvimos da palavra na escola bíblica. Então, o apóstolo nos aconselha a não desprezarmos isso. Então, meus irmãos, nós temos que aproveitar. Por isso que eu entendo que é muito importante quando a gente tem um tempo para poder pregar a palavra de Deus. E a gente tem aquele momento para ouvir a palavra de Deus, alguém pregando, ou alguém ensinando na escola bíblica. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pelas preocupações do dia a dia, a gente fica preocupado. Poxa, o pastor está passando da hora. Nossa, já tem 40 minutos que o pastor está falando. E ai meu Deus, eu tenho que ir embora, o feijão está no fogo, ou o frango está no forno. Meu irmão, o frango, o feijão, não vai ser ele que vai edificar a sua vida, mas é a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz, a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que como cristãos, pegando aquela ideia do apóstolo Paulo de se alegrar sempre, nós temos que nos alegrar quando nós podemos ouvir a palavra de Deus. Quando nós temos a oportunidade de abrir a Bíblia e ler. Irmãos, tem pessoas que não têm essa oportunidade que nós temos. Eu estava vendo 2 vídeos que eu vou passar no 2º domingo de dezembro aqui na igreja, no dia da Bíblia, vendo 2 vídeos de um povoado, que as pessoas, quando elas receberam a Bíblia pela primeira vez, irmãos, aquilo foi uma comoção generalizada naquele povo, que recebeu a palavra. O ancião, então, ele começou a orar, ali naquele momento, e as pessoas começaram a chorar, porque elas estavam agora tendo acesso à palavra de Deus, e nós desprezamos. A gente muitas vezes é impaciente na igreja quando a gente tem uma palavra que se estende um pouquinho. A gente não tem tempo para ler a palavra de Deus. A gente nem olha a lição da escola bíblica. O apóstolo diz, olha, não desprezem as profecias ou os ensinos da palavra de Deus. Nós temos que ouvir tudo. Aí ele fala, olha, você tem que julgar as coisas. E qual é o parâmetro que a gente pode para julgar alguma coisa, se é certo ou errado? A palavra de Deus. Ela deve ser o parâmetro, para nós podermos entender o que é certo e o que é errado. E aí ele termina dizendo, quando você não despreza os ensinos das profecias, quando você julga, você ouve tudo e retém o que é bom, julgando o que é certo e o que é errado, você então deve se afastar de todo tipo de mal, para que a sua vida possa ser saudável, para que a sua vida possa ser uma vida que agrade ao Senhor. O apóstolo Paulo encerrou a sua primeira carta com esses conselhos para aquela igreja, porque ele sentiu a necessidade de expressar algo que para aquela igreja era algo viável, palpável e entendível. Por isso que ele não se aprofundou, ele foi só dando as dicas. Orem sempre, estejam sempre alegres, sejam agradecidos, não desprezem as escrituras, ouça tudo, retenha o que é bom, afaste-se do mal. Paulo então, ele deu só a dica porque ele já sabia que aquela igreja tinha o conhecimento. E essas dicas foram uma forma de Paulo estar lembrando a igreja de Tessalônica, que eles precisavam então ser uma igreja viva, autêntica e dinâmica diante do Senhor, como de fato foram. A igreja de Tessalônica foi uma igreja referência também no Novo Testamento, assim como a igreja de Antioquia, por ser uma igreja que se preocupava, que amava as pessoas e uma igreja missionária. Por isso, meus queridos irmãos, nessa noite eu senti o desejo de falar, compartilhar com vocês isso, que tem sido um momento da minha reflexão, dos momentos devocionais, quando eu tenho lido a palavra de Deus. E eu estou agora refletindo sobre o fruto do Espírito. As crianças estão preparando um musical para falar sobre o fruto do Espírito. E as minhas devocionais, as minhas meditações têm sido em cima do fruto do Espírito. Mas estudando o fruto do Espírito, estudando o amor, que é o primeiro fruto do Espírito, marcado ali, eu já fui levado pelo Espírito do Senhor, num momento de leitura de 1 Coríntios 13, e aí eu vendo sobre as características desse amor. Um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, não se vangloria, não se ira com facilidade.
E aí eu estava vendo ali algo que tem a ver com questões relacionais, que tem a ver com a igreja de Jesus vivendo o fruto do Espírito, no caso do amor, de uma forma em que as nossas relações, os nossos relacionamentos dentro da igreja sejam fortalecidos pela palavra de Deus. Que esses conselhos que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Tessalônica, escreveu para eles, sirva para cada um de nós, para as nossas vidas, para que tenhamos uma vida espiritual saudável. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse tempo que nós podemos passar aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos. Muito obrigado por esses queridos irmãos que vieram, que se deslocaram da sua casa, ou saíram direto do seu trabalho, da escola, e vieram até aqui, Senhor. Muito obrigado, porque eles estão aqui, ó Pai, porque querem buscar ao Senhor, querem se entregar ao Senhor, querem ouvir a tua palavra, querem aprender da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre todos que estão aqui. Que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre todos os irmãos, todas as famílias que estão aqui. Que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre a igreja que está aqui, ó Pai. Que o Senhor possa ter e sempre ser, ó Pai, aquele que vai nos guiar, nos orientar e ter livre acesso aos nossos corações. Que nós não venhamos de maneira nenhuma, Senhor, bloquear, atrapalhar, apagar, extinguir o teu Espírito, mas que nós venhamos, ó Pai, deixar que o teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para que o fruto deste Espírito cresça em cada um de nós, e para que como igreja do Senhor, nós possamos ser uma igreja saudável, que esteja mostrando e vivendo o fruto do Espírito na nossa comunidade, na nossa realidade aqui em Cobilândia, ó Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.